Sejam bem-vindos ao Templo de Umbanda Divina Luz, casa do Pai João. Bom, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso ritual da quarta-feira de cinzas. É um ritual que não são todas as casas que o praticam, mas nós temos um pilar fundamental da nossa casa, a tradição das nossas raízes, e essa é uma tradição que vem da nossa raiz. Eu sempre gosto de falar, uma raiz com mais de 70 anos, então nós seguimos os rituais e os preceitos que pedem desde a nossa raiz. E hoje em dia, quando nós falamos de Umbanda principalmente, existem alguns discursos que são um pouco controversos. Eu confesso para vocês, se eu estivesse iniciando uma Umbanda hoje, provavelmente eu não seria um bandista, pelo simples motivo porque eu sou uma pessoa extremamente controladora, sou diagnosticado com toque, então eu sou muito metódico. Sou canceriano, mas acho que eu tenho muito vírus aí no meu mapa astral para ser tão metódico. E eu tenho um sério problema com regra. Se eu sei que existe uma regra, eu sigo ela à risca. E hoje, quando você é um bandista, você fala assim: como é que firma um anjo da guarda? E aí você resolve procurar no Pai Google, como todo mundo faz hoje. Na minha época eu não fazia. Eu estava 20 anos de Umbanda, 20 anos eu acho que já tinha o Google, mas eu não tinha acesso. E naquela época você ouvia o que a casa falava e ponto. Hoje, se você botar na internet como firma anjo de guarda, você vai achar umas 10 vezes, de 10 formas diferentes de firmar o seu anjo da guarda. E aí, como eu sou metódico, eu falei: não posso participar dessa religião, porque eu não consigo participar de um lugar que tem 10 verdades de uma religião. Mas nós temos que entender que isso acontece, é normal. Muita gente fala da Umbanda: poxa, mas a Umbanda tem doutrina, a Umbanda tem dogma. Nós temos que entender que a nossa religião ela é muito nova, de idade. Nós não podemos comparar a Umbanda, por exemplo, com o catolicismo. O catolicismo ele surge por volta dos anos 1200. São 800 anos de religião. E a Umbanda, ela é ainda uma senhora bem novinha. Ela é de 1908 como religião, não como prática. Tá? Do mesmo jeito que se a gente também falar da prática católica, a gente vai falar que a prática católica também tem 5, 6 mil anos. Até porque rituais católicos foram baseados em rituais egípcios. Então, nós temos que falar da religião em si. Então, a nossa religião é muito nova. Vocês devem com certeza saber e devem conhecer muitas igrejas evangélicas diferentes. Conhecem, não conhecem? Por quê? Porque a igreja evangélica, o protestantismo, ele tem quase a mesma idade da Umbanda, talvez ainda um pouco menos, e ele sofre da mesma questão. Não tem tanta diferença do protestante, que nós chamamos de cristão ou evangélico, para a Umbanda nesse sentido. Cada casa acaba sendo um polo de uma doutrina, porque é uma religião muito nova, que ainda está se acomodando aos seus fiéis. E isso é normal acontecer, por isso que existem tantas igrejas que a gente conhece. Tem a igreja mundial, a internacional, tem a universal, né? Daqui a pouco vai ter a cosmológica, cada hora vai surgindo, isso é normal, porque é uma religião relativamente nova. Mas por que eu estou fazendo toda essa prédica? Para a gente entender que cada casa de Umbanda, e vocês já devem ter frequentado outras, tem doutrinas muito próprias. Então, sim, existem casas que têm uma doutrina muito mais africanizada, ela está certíssima. Como também existem casas que têm uma doutrina muito mais espírita, e ela também está certíssima. Existem casas que têm uma doutrina mais cristã, e ela também está certíssima. Tem casas que têm uma doutrina muito mais parecida com os rituais de pagelança, de jurema, de catimbó nordestino, e ela também está certíssima. Eu acho que a beleza da Umbanda está nisso. A Umbanda é uma religião porque ela se molda ao seu fiel. Com certeza, se em algum momento, quem está vindo aqui a primeira vez? Levante a mão. Vocês duas que estão vindo aqui a primeira vez, com certeza em algum momento, dentro do ritual, vocês possivelmente vão ver coisas, poxa, eu não gostei disso. E é normal, é normal. E você vai em uma outra casa, você também vai ver alguma coisa que você não gosta. E até o momento que você acha a casa, e todo mundo aqui já viu mais uma vez, então é sinal que em algum momento alguma coisa vocês gostaram. E é isso que a Umbanda ela é maravilhosa.
e ela se adapta, dependendo da casa que você for. E aí é lógico, desde que essa casa não pratique o mal, desde que essa casa não cobre nada, desde que essa casa não faça nenhum trabalho escuso, ela é chamada de umbanda. A gente ouve, né? Com certeza alguém já deve ter ouvido falar disso, que umbanda não faz sacrifício animal. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu, levanta a mão. A maioria de vocês. Isso é uma mentira, porque o próprio Zélio fazia sacrifício animal. E você tem várias casas de umbanda que não são umbandomblés, que não são candomblés, são de umbandas traçadas, umbandas umolotôs, que fazem sacrifício animal e fazem trabalhos com sangue, e são umbandas. Então, esses discursos, a gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que a gente vai ter o discurso de que não, umbanda não faz sacrifício animal, alguém também vai poder falar que, e já falam, umbanda não pode ter a figura de Jesus. Pode, tudo cabe naquilo que aquela organização, ou como dizem os africanos, que aquele Egbe produz e acredita. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso ritual hoje é um cruzamento de cinzas, e é sim um ritual pautado dentro do cristianismo, é um ritual pautado sim em movimentos de outras religiões que vocês já viram, como por exemplo a Igreja Católica. Daqui a pouco vocês vão passar num cruzamento que nada mais é do que o cruzamento do pão e do vinho, aquilo que os nossos irmãos católicos fazem todas as missas, porque isso é uma forma de comunhão, e isso cabe na Umbanda, porque é no mesmo ritual que um preto velho vai cruzar um contra um, porque a Umbanda nos dá essa liberdade. E aí eu separei aqui bem rapidinho, isso daqui que nós temos é a Carta Magna da Umbanda, que foi assinada em 2015. Infelizmente tem gente hoje que fala que a Carta Magna não vale nada. Para mim ela vale e vale muito, porque eu vim de uma raiz que respeita os seus mais velhos. E quando essa Carta Magna foi assinada em 2015, o templo já existia, nós fomos convidados a estarmos presentes na assinatura, e nós concordamos com isso. Todos os mais velhos estavam, todos os chefes de federação estavam. Então, se todos os mais velhos, aqueles que vieram anos antes de mim, que tem 60, 70 anos de sacerdócio, falam que esta carta representa a religião, eu com os meus míseros 20 anos não posso falar que não representa. Pelo menos é como eu entendo. Por que eu separei a Carta Magna? Porque quando a gente pega, e a Carta Magna nada mais é do que doutrinas e dogmas que formam a nossa religião. Quando a gente pega a Carta Magna, ela começa da seguinte forma: artigo 1º. A Umbanda é uma religião espiritualista de doutrina afro-indígena euro-brasileira. Artigo 2. É uma religião monoteísta que crê na existência de um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, onipotente, onipresente e soberanamente bom e justo. A Umbanda, deixa eu pegar aqui uma parte que eu quero bem ressaltar. A Umbanda crê em cultura de forma própria, os orixás sincretizados com santos católicos, guias e mentores espirituais, bem como ministros de Deus que zelam e auxiliam na realização da sua obra. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa religião, ela é uma religião que respeita a cristandade, que respeita o cristianismo, que respeita a figura de Jesus. Se vocês perguntarem assim para mim: Pai Léo, o senhor enxerga Jesus como os católicos enxergam? Não, senão eu seria católico. O senhor enxerga Jesus como os evangélicos enxergam? Não, porque senão eu também seria evangélico. A Umbanda tem uma verdade própria sobre a vida de Jesus. E sempre quando a gente fala dessa questão de Jesus, eu sempre gosto de citar, para mim, um dos maiores nomes para falar de espiritualidade, que foi Chico Xavier, que falava: todos os profetas foram muito bons, mas Jesus é o único que conseguiu juntar todos nele mesmo, porque Jesus só ensinou uma coisa. Tudo o que falam depois foram o que falaram que Jesus falava, e a única coisa que Jesus deixou foi:
amai-vos uns aos outros como amam a ti mesmo. E eu não consigo entender frase que defina melhor a Umbanda. Então essa é o que eu acredito. Então por isso que o ritual do cruzamento de cinzas não conflita em nenhum momento com a doutrina umbandista, ou que não conflita com a africanidade, ou que não conflita com o espiritismo. Ao contrário, nós somos uma religião que somamos estudos, dogmas e entendimentos. E aí, como a gente está falando de Quaresma, e aí semana passada eu já falei sobre a Quaresma, de onde ela surge, tudo isso, não vou voltar para falar a mesma coisa, mas eu vou falar da questão que quando a gente fala em Quaresma, a gente fala muito em penitência. Pode comer carne? Não pode comer carne? Pode tomar bebida alcoólica? Pode namorar? Pode tudo isso dentro da Quaresma. A Umbanda não acredita em pecado. A Quaresma serve para nós, umbandistas, como um período de olhar para dentro de si. Eu deixar de comer um bife não faz eu olhar para dentro de mim. Ao contrário, Jesus mesmo ensinava: se for jejuar, não fala para os outros. A pior coisa que tem é aquela pessoa que fala assim: não, eu não vou comer carne a Quaresma inteira. E aí o que acontece? Ela fica a Quaresma inteira pensando no bife, querendo comer um bife. Aí quando alguém pergunta: vamos almoçar? Queria comer um bife, não posso. Isso não funciona. O olhar para dentro de si não está vinculado com o que se come ou o que se bebe. Aqui na nossa casa nós temos os médiuns de azul, que alguns deles falaram assim. Eles estão seguindo preceitos que a nossa doutrina manda. Por isso que eu não estou falando de vocês quebrar o preceito. Se quebrar, já sabe. Mas para as pessoas que não estão fazendo, não é o deixar de comer carne, ainda mais no mundo de hoje, onde a fome assola tanto, que eu diria que é muito melhor que a gente mudasse os nossos preceitos de humano. Em vez de comer carne, compra meio quilo de carne e doa para quem precisa. Eu aposto que Deus, Jesus, Oxalá, os orixás, o seu preto velho, as suas entradas vão preferir muito mais. Então, a gente deve trocar o sentido de penitência para reformulação. Não adianta nada eu me penitenciar. Eu sou fumante, na Quaresma eu não fumo para ficar com vontade de fumar. Aí eu tenho uma crise de ansiedade. Não muda nada. Você está se desequilibrando. É muito melhor que você continue fumando seus... É bom que você pare para a sua vida. Seu irmão vai adorar. Vai ser muito melhor para você. Mas, se você é fumante, pode continuar fumando. Mas usa da Quaresma num outro conceito. Várias religiões têm conceitos muito bonitos. Um dos conceitos que eu mais gosto chama Zakat, que é um conceito dos muçulmanos. É um dia do ano que você tira tudo aquilo que você faturaria no dia. Para todo mundo sabe que a maioria dos países muçulmanos vivem principalmente do comércio. Então, um dia do ano, tudo que ele fatura, ele doa para quem precisa. Eu ainda brinco que se fosse no Brasil, seria aquele pessoal que só vão pegar o pior dia do ano. Não é essa a intenção. É o melhor dia que você tem. Então faça da Quaresma um ato de bondade para aqueles que precisam. Façam da Quaresma a verdadeira penitência ou o verdadeiro sentido da caridade. Ajude os outros. Procure ajudar uma cesta básica ou um quilo de alimento para quem precisa. Nós estamos falando de um monte de gente que morreu com uma tragédia em uma cidade aqui do lado da nossa. Tem vários postos de arrecadação de um monte de coisa. Doa para eles. Com certeza a sua Quaresma vai ser melhor. Eu não estou falando para doar para nós, não. Para nós, nós não temos nem como fazer essa estrutura para levar essa doação. Não temos como fazer. Mas existem vários postos que estão recebendo. Vão lá, doem para essas pessoas, porque isso é a verdadeira Quaresma. E não uma penitência, ou ficar sem comer, ou ficar sem beber. Certo? A minha Priscila já disse, mas todas as segundas-feiras nós continuaremos abertos. As nossas giras continuam. E a nossa Semana Santa, se eu não me engano, é dia 7 de abril. Se eu não me engano, é Sexta-feira Santa. Mas se não, é só você olhar no calendário. Quando é a Sexta-feira Santa, naquele dia, nós vamos abrir às 4 da tarde para o nosso fechamento de culto. Tá bom? Então eu vou pedir a todos para ficarem em pé, para nós fazermos as nossas orações.